Tragédia no interior paulista. Identificadas as vítimas fatais da queda do avião que saiu de Florianópolis e caiu na cidade de Santa Branca, em São Paulo. Eleições 2024. Justiça Eleitoral caça a diplomação do prefeito reeleito de Imaruí, no sul do estado, por abuso de poder político e econômico. Um sistema que é referência para todo o país. Em meio a caso grave no Rio de Janeiro, Santa Catarina reafirma segurança no sistema de transplantes. Novidade no transporte público de Florianópolis. Ônibus elétrico passa a operar em fase de testes na capital do estado. Futebol. Brusque perde para a Ponte Preta e amarga a penúltima colocação na Segundona Nacional. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa com a queda de uma aeronave no interior de São Paulo na noite desta quarta-feira. O avião saiu aqui do Aeroporto Internacional de Florianópolis e tinha como destino Salvador, com uma parada em Minas Gerais. 5 pessoas morreram, todas já identificadas. O repórter Ronaldo Penido tem as informações. Os 5 mortos na queda de um avião em São Paulo na noite desta quarta-feira eram funcionários de uma empresa de táxi aéreo. A aeronave saiu de Florianópolis com destino a Belo Horizonte, Minas Gerais, onde faria uma parada e seguiria viagem até Salvador, na Bahia. As 5 vítimas do acidente foram identificadas. São elas: o comandante Jefferson Rodrigues Ferreira, de 36 anos, o copiloto Dulcival da Conceição Santos, de 39, a médica Silvia Hauske Barreto, de 31 anos, o mecânico José Hilton Borges, de 53 anos, e o enfermeiro Erison Silva da Conceição Cerqueira, que não teve a idade divulgada. A área onde o avião caiu fica perto do limite de Paraibuna e Santa Branca, municípios a cerca de 100 quilômetros da capital paulista. Moradores da região relataram ruído seguido por um estrondo de explosão. Segundo o Corpo de Bombeiros, chovia no momento do acidente. Durante a tarde, choveu pelo menos 40 milímetros em 6 horas na cidade de Pedra Branca, onde ocorreu a queda. A causa do acidente ainda é desconhecida. De acordo com a Força Aérea Brasileira, a aeronave Embraer 121 Xingu possui 8 assentos e foi fabricada em 1982. Em nota, a FAB disse que vai apurar o caso e vai investigar as causas do acidente. Com informações de Florianópolis, Ronaldo Penido, para o Band Cidade. A Justiça manteve a condenação do Estado no que diz respeito a irregularidades no Presídio Regional de Joinville. Uma indenização vai ter que ser paga de quase R$1 milhão. Detalhes com o repórter William Tenório. A ação foi apresentada em 2013 pelo Ministério Público de Santa Catarina, que apontou uma série de irregularidades no Presídio Regional de Joinville. Na época, a unidade tinha capacidade para 645 internos, mas estava com 1.033, 160% a mais do que a capacidade. A denúncia apontava falta de iluminação e ventilação nas celas, roupas de cama, de banho e insalubridade em vários locais, o que resultou em surtos de piolho e de sarna. Na área da padaria, cozinha e refeitório, além da falta de talheres, foi constatado o risco de contaminação dos alimentos e a presença de formigas, ratos, baratas e moscas, entre outros problemas relatados. A Justiça sentenciou o Estado de Santa Catarina em abril de 2020, que recorreu da decisão em agosto desse ano. No dia 15 de outubro, a condenação foi confirmada. O Estado vai ter que pagar uma indenização de R$800 mil por danos coletivos, que vai ser revertida ao Fundo Penitenciário do Estado. O governo do Estado informou que vai cumprir a sentença e que o dinheiro da indenização a ser paga vai continuar a ser público, podendo ser utilizado pela administração pública para aperfeiçoar o sistema penitenciário, a fim de que episódios como esses não voltem a acontecer. De Joinville, William Tenório para o Band Cidade. E também em Joinville, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 130 quilos de maconha. A apreensão ocorreu na BR-101 na manhã desta quinta-feira. O motorista de um carro desobedeceu a ordem de parada dos policiais e fugiu em alta velocidade. Durante a fuga, o carro transitou pelo acostamento e sobre os canteiros. Os ocupantes do carro jogaram pela janela 2 malas de viagem contendo tabletes de maconha. Pouco tempo depois, motorista e passageiro abandonaram o carro em uma área residencial e correram para um matagal, não sendo mais localizados. Dentro do carro, outras 2 malas com maconha também foram localizadas.
E um homem colocou fogo na casa container em que morava na cidade de Barra Velha, litoral norte do estado. Um detalhe, a esposa dele, grávida, ainda estava dentro da residência quando o fogo começou. A casa destruída fica no bairro Vila Nova. A gestante conseguiu se salvar sem ferimentos. Ela ainda retirou os gatos de estimação. Em depoimento, a mulher contou que teve uma briga com o marido, motivada por ciúme, sempre o ciúme, e que o marido colocou fogo na casa de propósito. O homem fugiu do local. Os bombeiros cortaram a energia elétrica e usaram 300 litros de água para pôr fim às chamas. A seguir por aqui, o primeiro episódio da nova série Trabalhe na Indústria, aqui no Band Cidade. Tem também o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, em meio ao caso dos órgãos infectados com HIV transplantados em pacientes do Rio de Janeiro, nossos repórteres mostram que Santa Catarina tem trabalho de ponta nos transplantes, com segurança e qualidade. Depois do intervalo, os detalhes. Já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade e é hora de conferir o primeiro episódio da série Trabalhe na Indústria, que conta histórias de pessoas que investiram na qualificação profissional e alcançaram boas oportunidades na indústria catarinense. Você vai conhecer hoje a história do Alexandre Vigers, que é CEO da Condor de São Bento do Sul, no norte do estado. Acompanhe. Gosto muito do que eu faço, sou apaixonado pelo setor industrial, com muita dedicação, acordando cedo e dormindo tarde, então não tem como hoje imaginar o Alexandre sem a indústria e sem a Condor. Eu sou o Alexandre Vigers, diretor-presidente da Condor S.A., aqui há 36 anos e há 12 anos no cargo. Eu comecei como office boy, mas sempre fui muito curioso. Então, quando eu voltava do meu trabalho como office boy, sempre procurava voltar o mais cedo possível para poder pedir trabalho em outros departamentos. Então, eu trabalhava no financeiro, na contabilidade, na área fiscal. E aí fui crescendo dentro da área, acabei virando coordenador, depois gerente da área financeira junto, né? E tive, em 2008, aí o convite para ser diretor administrativo financeiro. Fiquei na área por alguns anos e depois de 1 ano e 7 meses como diretor, eu tive a oportunidade de ser diretor, na época se chamava diretor-geral, hoje diretor-presidente, que é o meu cargo atual. Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas e isso é o que eu mais faço hoje, né? Fazendo gestão, liderando equipes, né? Isso me move, tá? Além de sempre a vontade de fazer as coisas bem feitas, né? 36 anos da minha história estão aqui dentro da indústria, dentro da Condor, né? Fiz a minha carreira aqui, eu me formei com a ajuda da indústria, com a ajuda da Condor. Eu busquei especializações voltado ao setor industrial. Tudo que eu adquiri, né, da minha vida pessoal, patrimonial, inclusive, veio do meu convívio com a indústria e com a Condor especificamente. Então, a indústria para mim é tudo, é uma referência. E eu te afirmo que eu começaria de novo na indústria se eu tivesse hoje a opção de recomeçar. Semana que vem você confere mais um episódio da nossa série Trabalhe na Indústria. Não perca. Eleições 2024. A Justiça Eleitoral decidiu cassar a diplomação do prefeito reeleito de Imaruí, no sul do estado. A decisão é em primeira instância. Se for mantida, vai provocar a realização de uma nova eleição na cidade. Patrick Correia, do Republicanos, e o vice Lucenir Gomes Lutero tiveram a diplomação cassada em primeira instância por abuso de poder econômico e político. Patrick Correia venceu a disputa no dia 6 de outubro, com 55,76% dos votos válidos. A decisão da Justiça Eleitoral veio em ação de investigação judicial movida pelo Ministério Público Eleitoral. O entendimento é o de que o prefeito se aproveitou do cargo para realizar propaganda voltada ao impulsionamento da campanha à reeleição. A ação envolve as comemorações do aniversário da cidade. A Justiça Eleitoral também decretou a inelegibilidade do prefeito por 8 anos. Cabe recurso. Se a decisão for mantida em instâncias superiores, a cidade deve ter uma nova eleição. Vamos continuar na política? Agora é hora do comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Florianópolis vai ser homenageada em Barcelona. E Topázio Silveira Neto, reeleito no primeiro turno, lá estará. É na primeira quinzena de novembro. Ele vai se licenciar no dia 2 e retorna no dia 11.
Como não tem vice-prefeito, porque ele era o vice-prefeito deste mandato, assumiu com a renúncia a 31 de março de 22 do titular Jean Loureiro, que concorreu ao governo. Ele tem a vice a partir de 1º de janeiro. Com isso, teremos uma segunda interinidade de João Cobalcini, que é o atual presidente da Câmara de Vereadores. E que nesse episódio aqui, dessa foto, em agosto, ele já respondeu pela capital. Acabou a interinidade sendo reduzida um pouco, porque Topázio antecipou o retorno da Coreia do Sul, tendo em vista o rompimento do reservatório da Kazan. No próximo telão, nós temos a imagem, Topázio à esquerda, e João Cobalcini assumindo a presidência da Câmara. Claro que é anterior à foto que mostramos. E aqui o seu pai, o deputado federal Valdir Cobalcini. Ele, aliás, vai ser reeleito, já tem os votos para ser reeleito presidente da Câmara de Vereadores, com o apoio de Topázio Silveira Neto. Vamos lá? Aqui é Cobalcini com o governador Jorginho Melo. Cobalcini tem uma postura um pouquinho mais à esquerda, muito bem alinhado lá em cima, com Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, ministro Renan Filho dos Transportes, enfim, com o governo Lula de uma maneira geral. Mas, com a investidura na prefeitura, interinamento do filho, e também com a sua reeleição, igualmente respaldada por Jorginho, faz com que haja um maior entrosamento entre o deputado federal e o governador. Próximo telão. Aqui, recentemente, quando houve o teste da nova iluminação da velha senhora, Ponte Hercílio Luz, lá estavam os dois. E estão alinhadíssimos, fechadíssimos, já antes da campanha, durante a campanha e pós-campanha. O futuro político de Topázio passa por Jorginho, até porque ele já assumiu o compromisso de apoiar a reeleição de Jorginho, e olha que o PSD já apresentou pré-candidato. O próprio se apresentou, o prefeito reeleito de Chapecó, João Rodrigues. Vamos lá? Aqui foi o café da manhã da quarta-feira passada, quando Jorginho pediu à bancada estadual e ao presidente, licenciado Carlos Chiodini, apoio para a recondução dele lá em 2026, e com isso o MDB vai ocupar mais espaços no governo. E para fechar, aqui foi a instalação da nova legislatura da Assembleia, onde Jorginho, tendo o MDB mais reforçado no governo e também o PP, pode ficar mais sereno e tranquilo com vistas aos projetos a serem encaminhados em 2025, que é um ano estratégico, bem como o que será também colocado na pauta até o final do ano. É com você, Rodrigo. Acompanha todos os dias o comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui com a gente no Band Cidade e também a coluna do Prisco no portal TVBV Online. Acesse e confira. Olha, você tem acompanhado o caso dos órgãos infectados com HIV que foram transplantados em pessoas no Rio de Janeiro, uma barbaridade que chocou o país e até levantou dúvidas sobre o sistema de transplantes no país inteiro. Se lá no Rio a situação é investigada, aqui em Santa Catarina, especialistas são unânimes em reconhecer e reforçar a segurança e a confiabilidade do sistema de transplantes, que inclusive é referência nacional. Uma denúncia que chocou o país. Há cerca de 10 dias, a rádio Band News FM no Rio de Janeiro noticiou em primeira mão o caso de pacientes que foram contaminados pelo vírus HIV. A falha teria ocorrido em um laboratório particular responsável pela testagem dos doadores.
Pelo menos 6 pessoas foram contaminadas e uma delas está internada. 6 pessoas, entre sócios e funcionários do laboratório, estão presas e foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Após o caso inédito de contaminação no país, os pacientes que aguardam por um órgão na fila de transplantes ficaram preocupados. Muitos até com medo de que essa história possa se repetir. Aqui em Santa Catarina, o programa de doação de órgãos é referência no país, com mais de 900 transplantes realizados só neste ano. Aqui, o programa de doação de órgãos é coordenado pela SC Transplantes, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde. Todos os potenciais doadores passam por uma bateria de exames, a fim de garantir a segurança dos pacientes transplantados. Nós temos um triplo filtro em relação aos doadores. À medida que as mortes encefálicas vão sendo notificadas para a central e vão chegando todas as informações sobre hábitos, doenças prévias, tudo isso forma um prontuário e esse prontuário, ao final da coleta desses dados, ele é analisado por um médico intensivista e coordenador de transplantes que valida ou não o doador. Se ele for validado, a família vai ser entrevistada e, depois da autorização da família, uma amostra de sangue que está no hemocentro é processada para descartar que tenha qualquer doença infecciosa que impeça a doação. O projeto catarinense foi um dos pioneiros no país e começou há mais de 20 anos. Em 2023, pelo 14º ano consecutivo, Santa Catarina liderou o ranking de doação de órgãos. A SC Transplantes conta com o apoio do EMOSC para o sucesso do trabalho. Além disso, o estado tem a segunda menor taxa de doadores, com 40,7 por milhão de habitantes, o dobro da média nacional, que é de 19,5. As nossas sorologias são realizadas dentro do EMOSC, que é um centro de referência no país, em tratamento de sangue, e, portanto, também trata muito bem os órgãos. Eu não vejo razão nenhuma para a população desconfiar dos procedimentos que são feitos aqui em Santa Catarina. Com toda certeza, o sistema catarinense é seguro, é confiável e quem está na fila de espera por um órgão em Santa Catarina pode confiar que o trabalho é de qualidade. Vamos falar agora da tecnologia no transporte público da capital. O primeiro ônibus 100% elétrico da cidade já está em operação e em fase de testes. Além de ser mais sustentável e silencioso, o ônibus também oferece mais conforto aos passageiros. Ar-condicionado ecológico, tomadas USB e Wi-Fi. Para mais segurança e inclusão, o piso do ônibus é baixo. Conta também com rampa de acesso e área para cadeirantes para melhor acessibilidade. A tecnologia se estende com o painel digital e câmeras externas. O veículo faz parte de um projeto piloto e vai circular em diferentes linhas da cidade. A expectativa é de que, a longo prazo, a frota seja aumentada para reduzir os custos do sistema e também economizar combustível. Esse ônibus tem autonomia para rodar até 300 quilômetros com uma carga. É um dos modelos disponíveis de mercado, né? A fábrica nos colocou à disposição para a gente fazer justamente os testes e melhorar as condições de conhecimento nas diversas rotas do município. Durante 30 dias, o ônibus vai circular para teste. Os passageiros terão acesso com cartões convencionais e o mesmo valor das passagens. Temos uma concessão aqui em Florianópolis de 20 anos e justamente esses parâmetros vão nos ajudar a comprar melhor os equipamentos e também ter indicadores para poder medir a economia ao longo desses próximos 10 anos de concessão. Olha, uma massa de ar seco avança em Santa Catarina e influencia o tempo nesta sexta-feira. Vamos aqui ao nosso mapa. A madrugada até vai ter mais nuvens e chuva isolada. Só que no decorrer do dia o mapa vai ficar assim, ó. Sol com predomínio total em todas as regiões catarinenses, essa é a previsão. As temperaturas vão estar elevadas e diminuem no decorrer da tarde e da noite. Vamos conferir? Em Florianópolis, mínima de 19, máxima de 28 graus. Em Joinville, variação entre 18 e 32. Em Blumenau, mínima de 18, máxima de 31. Em Canoinhas, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Viramos a página, mais detalhes do tempo em Criciúma, mínima de 17, máxima de 29 graus. Lages, variação entre 12 e 22. Joaçaba, meio oeste, mínima de 14, máxima de 26. E em Chapecó, oeste do estado, mínima de 15 e máxima de 26 graus.
A seguir aqui no Band Cidade, as informações do esporte de hoje. Brusque perde para Ponte Preta e se complica na luta para escapar do rebaixamento na Série B do Brasileiro. Assuntos para o nosso bloco final, já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. Já está liberada a consulta ao lote residual do Imposto de Renda 2024, referente ao mês de outubro. Em todo o país, 264 mil contribuintes vão receber um valor total aí de 700 milhões de reais. Para saber se a restituição está ou não disponível, basta acessar o site que você já vê na tela, gov.br/Receita Federal. Aí você clica em Meu Imposto de Renda e em seguida clica em Consultar a Restituição e coloca as informações solicitadas. O pagamento vai ser feito no dia 31 de outubro na conta bancária ou chave Pix indicada pelo contribuinte na declaração. Começamos com a Série B do Brasileiro. Em duelo direto contra o rebaixamento, o Brusque perdeu para a Ponte Preta em Campinas. O resultado manteve o time catarinense no grupo dos 4 piores da competição. No estádio Moisés Lucarelli, Elvis lançou pela esquerda para Gabriel Novaes, de cabeça abrir o placar para os donos da casa. O mesmo Elvis encontrou bom passe para Renato dentro da área. O atacante dominou e finalizou, tirando do goleiro para colocar números finais ao jogo. Final em Campinas, Ponte Preta 2, Brusque 0. O time catarinense ocupa a penúltima colocação da Série B com 33 pontos, a 3 do CRB, primeiro time fora do Z4. O Brusque só volta a campo na próxima terça-feira para o duelo catarinense com a Chapecoense no estádio Augusto Bauer. Na Série A, o Criciúma treina forte para o próximo duelo pela competição neste fim de semana em casa contra o São Paulo. Reta final da Série A. Elencos e torcedores já estão fazendo a contagem regressiva, porque faltam apenas 8 rodadas para o fim do Brasileirão. A meta do Criciúma ainda é a permanência, mas de verdade, o Carvoeiro está brigando por uma das vagas na Sul-Americana. São 8 finais que o time de Cláudio Tencati tem para conseguir conquistar esse objetivo. A moral do Tigre está em alta e para esse jogo contra o Tricolor Paulista, claro que o elenco quer contar com o apoio das arquibancadas. Pedi para o torcedor comparecer no Majestoso. Ele é o nosso 12º jogador, todos sabem disso. E com certeza, se a casa estiver lotada, a gente vai desempenhar o máximo e ir em busca da vitória. Vamos agora para Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. Por lá, a repórter Thaisa Kisiel foi conhecer um programa que tem incentivado o chamado acolhimento familiar. É uma alternativa muito importante, eu diria até essencial, para acolher crianças e adolescentes que são vítimas de violência. Casos que, infelizmente, chocam toda uma sociedade. Confira comigo, vamos ver essa reportagem. Há quase 10 anos juntas, a Ariane e a Lu queriam aumentar a família, mas entenderam que o processo de adoção seria muito demorado. Então, resolveram participar do serviço Família Acolhedora. Aí teve um caso aqui na cidade de umas crianças que foram tiradas da família, né? Aí foi onde a gente descobriu que essas crianças estavam na Família Acolhedora. No Brasil, o serviço começou na década de 90 e em 2009 foi incluído no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em Santo Amaro da Imperatriz, cidade da Grande Florianópolis, o Família Acolhedora foi implementado em 2022. A criança e adolescente acolhido, então, é o nosso objetivo principal, né? Então, nós fazemos visita domiciliar semanalmente, a gente atende no WhatsApp para fundamentar, para acolher essa família, para cuidar bem dessa criança acolhida. As estatísticas mostram a importância deste serviço, já que 80% dos casos de agressão contra crianças até 14 anos ocorrem dentro de casa. A partir daí, ela ser colocada em algumas situações, quando a violência realmente é intratável, a agressão é intratável, não para todos os casos, né? Porque muitos pais, muitos desses agressores, mesmo conviventes, eles são passíveis de tratamento. É retirar a criança desse ambiente. De 30 mil casos de medida protetiva no país, 95% ainda estão em instituições. Apenas 5% das crianças acolhidas estão em famílias. Pode ser uma única pessoa? Pode, porque família é família, né? Nos seus modelos que tem. Trazendo toda a documentação, passou pela capacitação, passou pela visita, não tem nada de impeditivo, ela já está apta a acolher. Um dos compromissos de quem acolhe é conseguir a reintegração familiar da criança.
Um processo que exige sabedoria para quem escolheu receber alguém que sabe que logo vai precisar deixar ir. Então a gente vai fazendo esse desprendimento, que na verdade a gente sente mais do que a criança, né? E acontece natural. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Para rever as nossas reportagens, acesse o portal TVBV Online. O QR Code já está na sua tela, combinado? Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.